Olá, boa noite, seja muito bem-vindo ao ND, que hoje faz uma retrospectiva econômica. 2020 vai deixar saudades? Será? Sobre esse assunto a gente conversa hoje com Ben Zuruel, escritor e especialista em finanças. Tudo bem, Ben? Seja muito bem-vindo. Obrigado, Roberta. Eu estou feliz de estar aqui de volta com você. É isso aí, vamos ter você de volta aqui com a gente. Vamos fazer uma retrospectiva desse ano tão conturbado de 2020, Ben. Ninguém previa, né, um ano tão estranho, tão desafiador como foi o ano de 2020. Economicamente falando, se a gente começar já a falar sobre emprego ou desemprego, qual foi a situação, então, do emprego nesse ano? A gente tem alguma perspectiva de melhora para o ano que vem? Sim, na verdade, Roberta, vamos dizer assim, Brasil, incrível que pareça, é um dos melhores países do mundo no questão do emprego nessa pandemia, acreditam ou não. Porque o governo fizeram muitas leis para tentar proteger desde o auxílio para os empresários. Então, vamos dizer assim, em condições convencional, a gente teria muito mais desemprego do que a gente tinha. Porque muitas empresas que estavam com portas fechadas não demitiram os funcionários justamente porque tira muito incentivos do governo para manter os funcionários. O governo pagava 80% do salário, tudo isso. Coisas que, por exemplo, em outros países não acontecia. Em outros países, simplesmente os empresários fechavam as portas e mandavam os funcionários embora. Então, o emprego incrível que, como eu falei, ele manteve e a gente está vendo agora nos últimos meses, como a economia, eu não sei se vocês estão percebendo, está aquecendo. Realmente a criação de novos empregos estão indo, vamos dizer assim, bastante elevada, vamos dizer assim. Então, a perspectiva para próximo, para o final do ano e ano que vem, no questão do emprego, ela está melhorando bastante. A gente pode dizer, então, que o ministro Paulo Guedes fez a lição de casa e a gente está melhor do que se esperava. Sim, na verdade, o que estão nós no Brasil, obviamente todos nós sabemos as limitações políticas, porque no Brasil, na verdade, o presidente ele não governa no Brasil. Nós temos muitos outros que governam. Nós temos Congresso, nós temos Senado, nós temos STF, nós temos o presidente do Congresso, todos eles governam até mais do que o nosso próprio presidente. Então, muitas vezes, as ideias e os planos dele, ou especialmente, por exemplo, do equipe econômico, elas não conseguem sair do papel. Por quê? Porque tudo tem que ser aprovado por ele, por o Senado, tudo tem que ser aprovado pelo Congresso, toda essa parte. Então, vamos dizer, ele tem muito pouco espaço para realmente tomar decisões. Mas mesmo assim, Paulo Guedes e a equipe dele está fazendo um trabalho para realmente, nesse cenário muito complicado, tentar segurar os pontos, vamos dizer assim. Agora, Ben, falando ainda desse aporte financeiro que a gente teve do governo federal, existe possibilidade, já se ventila, de se ter a necessidade de se aumentar os impostos o ano que vem. Você acredita que essa seja a saída? Na Esse verdade, caixa precisa fechar, né? sim, a caixa tem que fechar. A questão, de novo, infelizmente voltamos de novo para o assunto político. Nós temos Brasil um dos países mais ricos do mundo. Então nós temos muito recursos, muito à nossa disposição. Nós temos muito dinheiro na mesa à disposição para o governo, para a equipe econômica. O problema é que ele não tem acesso. Eu vou dar para você exemplo. A gente pode privatizar. Nós temos centenas de estatais, centenas, que valem fortunas, mas por questões políticas, por interesses políticos, a equipe econômica não consegue vender eles. E a venda deles poderia levantar dezenas de bilhões para o governo, entendeu? Então não precisava aumentar imposto nenhum, só podia vender muitos cabides, aquele que a gente chama cabide de empregos para os políticos, e o Brasil teria muito dinheiro. Obviamente, isso é uma das coisas. Obviamente, estamos falando de reformas tributárias, administrativas, todos esses tipos de reformas que, se eles iam dar com velocidade mais altas, eles iam economizar muito dinheiro para o Estado, e, obviamente, economizando muito dinheiro para o Estado, vai sobrar mais caixa e não ia precisar aumentar impostos. Aumento do imposto é simplesmente porque não consegue fazer os planos corretos para esse país. Só por isso. E ainda falando nessa questão de equalizar, né, o caixa, se a pandemia continuar, se demorar ainda essa questão da vacina, se a gente tiver essa segunda onda, você acredita que o governo vai manter esse auxílio emergencial ainda por um bom tempo? Apesar de já Não, ter sinalizado que continua agora nesse início do ano, você acredita que tem fôlego para continuar? Mais eu meio ano, por exemplo? não, eu acho que não. Acho que já, eu acredito que não. Não vai continuar
como esse auxílio, já avisamos que não vai ter mais espaço para isso. Só de novo, realmente se vai piorar muitos e realmente vamos entrar novamente para lockdown, que eu não acredito nisso, mas aí sim vai precisar talvez voltar para o auxílio emergencial, tudo isso, mas eu acho que o chance é extremamente pequeno para isso. Para a gente fechar esse bloco, Ben, como então a gente pode se preparar para o ano de 2021? Ok. Quem sobreviveu a 2020, né? Sim. Então vamos lá, essa é uma excelente pergunta, Roberta. Vamos lá. Primeira coisa, eu quero esclarecer uma coisa. Eu sei que para muitas pessoas realmente sofreram. 2020 não foi um ano fácil, muitas pessoas ficaram desempregadas, muitas pessoas ficaram com negócios fechados, comércios fechados. Mas eu quero refletir uma coisa, já que estamos fechando o ano, e não adianta a gente só bater naquilo, porque ninguém previu o que poderia acontecer. Nós precisamos aprender alguma coisa com essa crise. E a crise, na verdade, eu quero que vocês entendam uma coisa. O crise, ele apenas joga na nossa cara, ele aponta na nossa cara os erros que a gente fez em épocas de paz. Vou repetir. O crise, ele chuta os nossos erros na nossa cara, os erros que a gente fez a vida toda nas épocas de paz, mas nunca percebeu. Por exemplo, muitas pessoas reclamaram em fevereiro, março, quando começaram a ficar desempregados, comércios fechados. E depois de um mês, já as pessoas, porque a gente não tem dinheiro nem para comer, nem para pagar os funcionários, para nada. E eu pergunto, se você trabalhou durante anos, seu comércio, seu negócio estava aberto, cadê o fundo de emergência? Cadê o dinheiro que você estava guardando todos os anos? Ben, a gente não guardou. Pois é, a crise só expõe isso. Você deveria fazer isso a vida toda. Então, na verdade, a crise ele só expõe os erros que a gente fez a vida toda. Agora, a pergunta para 2021, você está fazendo algo diferente? Ou em 2021 nós vamos ter outra crise? Ou em 2020, ou 2023, nós temos crises, a gente vai ter a vida toda. Brasil, infelizmente, ela está um pouquinho melhor que os outros em crises. Fazemos muito mais crises do que os normais. A gente gosta de crises. Então, nisso a gente é recordista, né? A gente é incrível, consegue fazer todas as crises e muito mais. Mas a questão é, você está melhorando porque a vida é assim. As crises, Roberta, sempre vão aparecer. Não vamos escapar dele. A diferença entre uma pessoa e outra é quando você cresce. Conforme você cresce, a crise parece menor. Quanto mais você cresce, a crise aparece menor. Até o dia, qual é o dia, Roberta? O dia que você vai ser tão grande que a crise já não vai ser problema, ele vai ser oportunidade. E eu falo sempre, para as pessoas que entram para essa crise preparados, com caixa, com dinheiro, com fundos, a crise foi uma excelente oportunidade. Quem entrou despreparado, infelizmente, sofreu muito na crise. Agora, essa crise está passando, pelo menos a maior parte dele. A questão, estamos no final do ano, como você vai entrar para 2021? Continuando igual? Continuar com as mesmas atitudes? Ou você vai entrar para 2021 diferente? E essa é a pergunta mais importante. É isso aí. A gente vai para um rápido intervalo, então, e na sequência a gente fala sobre oportunidade em tempos de crise. Não sai daí, é um minutinho. A gente volta já já. O ND está de volta. Nosso assunto de hoje, retrospectiva econômica 2020, vai deixar saudades? Sobre esse assunto, a gente está conversando com Ben Zurel, escritor e especialista em finanças. Ben, no bloco anterior você estava falando sobre a questão de crise e oportunidade. A gente pode dizer que 2020 acho que foi um dos anos mais intensos em relação à crise, né? Crise na saúde, crise política, crise econômica, enfim, uma crise generalizada. Sim. E os sobreviventes, então, agora têm diante de si o ano de 2021. Como fazer deste momento, um momento que ainda é difícil, a gente ainda não tem a vacina, a gente ainda tem uma perspectiva, né? Ainda vai ter um tempo talvez de isolamento, pode vir segunda onda ou não. Agora, como agarrar esse período tenebroso e transformar ele numa grande oportunidade? Perfeito. Vamos lá. Na verdade, o que nós precisamos fazer, mesmo que está no meio da crise ainda, nós precisamos preparar para, vamos dizer, presente e para o nosso futuro. E uma das coisas mais importantes, por que as pessoas têm problemas financeiros? Vamos entender isso. A maior parte das pessoas, eles vão responder que são fatores externos. Bem, porque a crise, porque o corona, porque o desemprego, porque o comércio, porque os impostos, porque os bancos. Tudo bem.
esses fatores, eles sempre vão estar presentes na nossa vida. Isso a gente não pode. Talvez essa crise do corona vai passar, mas vai aparecer outro. A questão, o que nós fazemos de diferente a partir de agora? E uma das coisas, um dos erros principais que as pessoas fazem, são vários, mas o principal deles, padrão de vida errado. Isso é fundamental para vocês corrigir. O que é bem padrão de vida errado? Padrão de vida onde não sobra dinheiro, ponto final. E se vocês verem, 80, 90% das pessoas vivem um padrão de vida e não importa quanto eles ganham, onde eles gastam tudo. Se você vive no padrão de vida errado, você sempre vive no limite. Quer dizer que cada vez que vai vir crise, seja qual for o tipo de crise, que seu emprego, o seu negócio vai estar em perigo, os seus ganhos vão diminuir, você vai ter problemas. Então, a primeira coisa que você precisa é ter um padrão de vida adequado daquilo que você ganha, quer dizer que sobra dinheiro. Segunda coisa, criar caixa. Eu acho que ficou tão visível agora a diferença de dois grupos de pessoas. Aquele que tinha fundo de emergência, tinha caixa, e aquele que não tinha. Ponto final. As pessoas que tinham estavam preparadas com caixa, sobreviveram, cresceram, aproveitaram essa crise. E as pessoas que não tinham caixa simplesmente sofreram e muito. Então, criar caixa. Bem, como criar caixa? A primeira pilar que eu já falei, padrão de vida mais baixo. Sobra dinheiro todo mês, você consegue juntar dinheiro. E a terceira coisa é se preparar para o futuro. Essa é a questão. Por exemplo, sabendo que essas crises, elas sempre vão acontecer. Seja esse tipo de crise ou outro. Não adianta cada vez que você cai na crise reclamar como fosse a primeira vez na vida que você está passando crise. Não. Como eu falei antes, nós somos os países de crise. Você precisa preparar para eles. Simplesmente isso. Então, as duas coisas que nós precisamos. Primeiro, padrão de vida baixo. Segundo, ter caixa, ter fundo de emergência. E a terceira, isso é uma das coisas também, múltiplas fontes de renda. Eu acho que as pessoas que tinham uma fonte de renda, elas sofreram muito mais que os outros. Porque se seu emprego se ficou desempregado, o seu comércio, sua loja, sua empresa, ela está passando dificuldade. Se você tem outras fontes de renda, isso pode criar para você muito estabilidade no momento de crise. Quando você depende só de uma, infelizmente, quando essa fonte seca, realmente você não tem para onde recorrer. Então, por isso que eu falo que talvez muitas pessoas perceberam a necessidade agora de ter mais de uma fonte de renda. Então, se você tivesse essas três coisas, padrão de vida baixo, que sobra dinheiro, caixa e múltiplas fontes de renda, eu garanto para você que o próximo crise que você vai passar na vida vai ser totalmente diferente do que esse. E quando você fala de mais de uma fonte de renda, né, Ben, a gente está falando então de trazer uma geração de empreendedores, né, mudar esse mindset do brasileiro e fazer com que ele aprenda a empreender da forma correta também, para não perder dinheiro, né? Exatamente, porque a gente vivia durante muitos anos esse negócio do CLT, carteira assinada, filho, estuda, arruma emprego, entendeu? Toda essa filosofia, vale transporte, isso é, sei lá, talvez no passado serviria esse tipo de filosofia, apesar que, no meu ponto de vista, sempre foi errado. Mas hoje, com o mundo em constante mudança, em mundo que os empregos são em constantes mudanças, você trabalha numa fábrica, em questão de meses, pode entrar nova tecnologia, novos robôs, e uma geração interna de pessoas que trabalhavam na fábrica há 20 anos vai ser mandado embora, não vai ter lugar. Se você, vamos falar da televisão, uma imagem que vem na cabeça. Se você, Roberta, pegar a cameraman dentro do helicóptero, parece uma profissão espetacular. O piloto de helicóptero, um cameraman filmando para notícias online. Se você pensa, hoje um drone que custa uma fração do preço do helicóptero, do piloto e do cameraman, faz o mesmo trabalho e às vezes melhor. Então, você pensa que você tem, não, porque meu emprego, meu negócio é espetacular, mas no mundo de hoje, em questão de meses, nem vou falar anos, de repente você pode estar fora do mercado totalmente. E se você a vida toda só aprendeu aquela coisa, você só sabia fazer aquela coisa, infelizmente de repente você pode encontrar em uma situação muito complicada. Por isso que quanto antes você vai criar várias habilidades, vários conhecimentos, várias fontes de renda, mais estável a sua vida vai se tornar e mais segura. O segredo, então, é aproveitar esse período onde ainda tem muita gente isolado em casa, aproveitar e estudar, se atualizar para poder empreender, né? A gente vai para um rápido intervalo, então, e na sequência a gente continua com a nossa retrospectiva econômica. Não sai daí, é um minutinho, eu volto já.
ND está de volta. Nosso assunto de hoje, retrospectiva econômica 2020, vai deixar saudades? Sobre isso a gente está conversando com Ben Druel, escritor e especialista em finanças. Ben, a gente falou sobre a questão do empreendedorismo, a importância das pessoas estarem estudando, se atualizando para ainda terem emprego, né, em 2021. E agora eu gostaria que você desse uma dica aqui para os nossos telespectadores. O que não se deve fazer num momento como esse? O que se não deve ser? Vamos lá. Primeira coisa, gente, não cria compromissos agora no meio do crise para longo prazo. Tipo, eu vejo muitas pessoas agora ficam malucos para fazer financiamentos. Eu nem vou entrar para esse mérito de comprar através de financiamento, consórcio, tudo isso não é o assunto de hoje, mas não cria compromissos que vai comprometer o seu dinheiro para os próximos anos. Agora é o momento onde você precisa criar múltiplas fontes de renda, como eu falei antes, e criar caixa para você poder passar esses meses de incerteza que ainda vai vir pela frente, até o momento que realmente, vamos dizer assim, que o crise vai estar para trás, que as coisas vão voltar realmente a novo normal, aquilo que a gente fala, para você poder realmente fazer planos para longo prazo. Então, espera um pouquinho com esses planos agora, de fazer compromisso que pode comprometer você e sua família para os próximos 10, 15, 20 anos. Para a gente entender agora, então, o que fazer, Ben? Para a gente avançar esse ano de 2021, quem está com emprego, o que deve fazer? Quem fecha o ano de 2020 desempregado, mas tem uma esperança aí que 2021 pode trazer um novo fôlego, que dicas você daria? Perfeito. Então, primeira coisa, estamos no final do ano. Então, sempre o final do ano tem que ser final do ano tem que ter esperança para ano que vem vai ser ano muito melhor do que o ano. Não que todo ano nós precisamos viver nessa parte. Quem está desempregado, muitas vezes a gente fica para baixo, muitas vezes pensa que o mundo acaba. Entenda uma coisa, Deus fecha uma porta e abre outra, sempre assim. Então, vai abrir para você umas novas oportunidades. Pode aproveitar esse tempo do final do ano para aprender novas habilidades. Muitas vezes a gente fica muito bitolados na nossa profissão. Eu sei isso, eu estudei isso. Às vezes, na sua profissão não vai ter muitas oportunidades, mas eu garanto para você que em outras profissões, em outros empreendimentos, vai ter novas oportunidades para você. Então, abre a mente, procura, aprenda novas habilidades e entra para 2021 totalmente diferente. Na parte de finanças, se prepara diferente, como eu falei. É a hora para ajustar padrão de vida, a hora para ter caixa, a hora de planejar. Estamos, por exemplo, agora em janeiro, muitas vezes sempre reclamam, mas janeiro, bem, matrícula, impostos, IPVA, IPTU. Gente, eu sempre pergunto às pessoas, todo ano que vem esses impostos? É bem lógico, todo ano. Perfeito. Então, por que você não se prepara para essas coisas? Muitas vezes, uma das coisas mais importantes para orçamento familiar é o que muitas vezes empresas fazem. Nem todas as empresas, nem as empresas muitas vezes não fazem isso. Chama provisionalmente das contas. Se você sabe que você tem conta, por exemplo, matrícula, IPVA, IPTU, todos esses, você sabe, seguro do carro, você sabe mais ou menos os valores que vai ser no ano que vem. Por que você não guarda parte todo mês desses dinheiro? Se você sabe que seu seguro do carro, por exemplo, ele é R$3.000, por exemplo, por que você não vai guardar R$250 todo mês? E aí você acaba se planejando, né, Ben? Exato. Isso serve para tudo, sim. Ben Druel, escritor e especialista em finanças, muito obrigada pela sua participação. Um excelente final de ano para você. Você está convidado já para em janeiro trazer dicas aí para quem não se planejou o que fazer, então, no ano de 2021. Muito obrigada, Ben. Obrigado, Roberto. É um prazer estar com você. Obrigada. O ND fica por aqui. Uma ótima noite para você. Fique agora com o Jornal da Band. A gente se vê. Até mais.